Sem sombra de dúvida, esses foram os 3 pontos mais importantes do Flamengo no campeonato. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos conversar e debater um pouco sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo venceu por 2-0 o Vasco e agora, mais do que nunca, cresceu no retrovisor do Internacional, está próximo de pegar o vácuo e fazer a ultrapassagem nos últimos metros. Vencer é muito importante, principalmente quando você vence o seu arquirrival. E como dizia o falecido ex-presidente do Vasco da Gama, Flamengo e Vasco disputam um campeonato à parte. E neste campeonato à parte, o Flamengo levou a melhor, o Flamengo venceu o Vasco da Gama por 2-0. Logicamente tem muita importância, porque a gente está falando de Flamengo e Vasco da Gama, que por si só já carregam uma rivalidade muito forte. Pelo lado do Flamengo, a vitória o aproxima da liderança. O Internacional tropeçou, o Flamengo venceu, essa distância encurtou ainda mais. E para o Vasco, a zona de rebaixamento está no cangote. E um outro ponto importante, aqui um parênteses de um dado histórico, o Flamengo chegou ao 17º jogo de invencibilidade. Está se aproximando do recorde do confronto, que é do Vasco, que conseguiu na década de 40 e início dos anos 50, que são de 20 jogos. Está chegando. Vamos começar a nossa análise tática, uma ordem meio que cronológica da partida. E o primeiro fato importante foi aos 12 minutos do primeiro tempo, uma bola enfiada do Bruno Henrique para o Gabigol, que ele acabou desperdiçando, e isso poderia mudar um pouco o roteiro da partida, porque acabou comprovando nos minutos subsequentes que o Vasco queria fazer um bloco médio muito baixo e o Flamengo ia ter a posse da bola. Agora, claro, se o Flamengo abre o placar com 12 minutos, facilitaria, puxão de orelha no Gabigol, que acabou desperdiçando essa oportunidade, ele ficou cara a cara com o goleiro do Vasco. E dentro dessa ideia do bloco médio-baixo do Vasco, havia aquilo que a gente chama de densidade defensiva, que é um grupo de jogadores num determinado trecho do campo que vão acompanhando a movimentação da bola. Isso, obviamente, pode ocasionar dificuldade em criação ao adversário. E com isso, o Flamengo tinha que buscar os lados. Só que desta vez, nessa partida, o Bruno Henrique, que também atuou mais pelo lado esquerdo, e o Everton Ribeiro, que atuou pelo lado direito, eles deram boas condições de jogo. Então aí ficava muito claro o Flamengo fugindo dessa densidade defensiva do Vasco, que acabava navegando no seu bloco defensivo. O Flamengo conseguiu impor o seu jogo, o Vasco foi descendo as suas linhas e o Flamengo conseguiu ter o domínio da partida. Os números no primeiro tempo acabaram comprovando isso. Tinha uma certa dificuldade para entrar na área, que é natural, pelo esse condicionamento das linhas, mas o Flamengo era completamente o dono da partida. E nesta imagem tem 2 pontos. O primeiro, o que comprova como o Vasco não quis apertar a saída de bola do Flamengo. A gente observa que é o Gustavo Henrique com muita liberdade para até conduzir a bola, aqui do lado dele o Felipe Luiz. E um outro fato que a gente não pode ignorar também, condicionado no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando o Vasco aumentou a sua linha, a gente vai falar um pouco sobre isso, eles continuaram mantendo um bom nível, foi que o William Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, principalmente o William Arão e o Gustavo Henrique, o Felipe Luiz já está mais ambientado, eles fizeram um bom início de construção. O Flamengo, mesmo quando era apertado, eles conseguiam fazer bons movimentos, eles conseguiam quebrar as linhas, inclusive eu acho como um dos destaques com a bola. O William Arão e o Gustavo Henrique, eles que recebem tantas críticas, algumas até inclusive justas, principalmente o Gustavo Henrique, teve mais tranquilidade, teve mais convicção e foi um componente importante do Flamengo no início dessa construção ainda no setor defensivo. E uma outra característica do Flamengo, que não é nenhuma novidade para ninguém, é o posicionamento do Gabigol, que além de trabalhar como homem de referência na última linha, ele estava jogando entre os zagueiros do Vasco, ele também se movimentava, caiu um pouco mais pelo lado esquerdo, e aqui é um exemplo dessa substituição, né? Eles acabam se correlacionando. O Gabigol mais pelo lado esquerdo e quem fez o papel dele foi o Bruno Henrique. E essas movimentações, elas são interessantes, a gente debate muito isso aqui, porque acaba tirando aquilo que a gente fala do orientação do adversário. O adversário acaba perdendo essa orientação, se desorganiza e naturalmente acaba, por consequência, criando espaços. E o Flamengo vai tentando com essa perspectiva de movimentação, principalmente com o Gabigol, desorganizar a última linha do adversário. A origem da jogada que acabou ocasionando como um pênalti para o Flamengo começa com o Felipe Luiz caindo no meio espaço, fazendo o cruzamento na segunda trave para o Arrascaeta. O Arrascaeta dá assistência na segunda trave para o Bruno Henrique, que foi empurrado pelo defensor do Vasco, Léo Matos, pênalti para o Flamengo. O Gabigol bateu com categoria, acabou deslocando o goleiro, abriu 1-0 para o Flamengo. Apenas um fato que a gente só observa para criticar, nunca para elogiar. Isso aqui é o Felipe Luiz. O que a gente tem imaginando? O Felipe Luiz vai querer bater o pênalti? É óbvio que não. O Felipe Luiz está protegendo a marca do Cal para que nenhum jogador do Vasco faça aquele buraco, tente fazer aquela catiba e atrapalhe a execução da batida do pênalti no caso do Gabigol. Quando não tem ninguém aqui, chove críticas, fala que não tem nenhum jogador para ter essa liderança, para assumir, para ficar ali tomando conta, em aspas, porque existe esse vício no futebol brasileiro, essa falta de educação e querer uma certa malandragem. Mas tá aqui, ó, Felipe Luiz fez a presença, protegeu ali a marca do Cal, estava ali antes de receber a bola, óbvio que ele não ia bater o pênalti, mas estava ali fazendo o papel dele de um dos líderes. E no segundo tempo mudou completamente o cenário da partida. Foi o Flamengo fazendo um bloco médio, baixo, e o Vasco, com muitas substituições do Vanderlei Luxemburgo, começou a propor mais o jogo.
Entre essas substituições, na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo erra ao sacar o Benítez, aquele que na equipe do Vasco é o elo mais lúcido de criação. Mas o Flamengo foi se defendendo, atraiu o Vasco, porque tudo é assumir o risco. E o risco que o Flamengo tentou assumir é que atrai o Vasco para o seu campo e tenta trabalhar com profundidade e velocidade com o Bruno Henrique. Mas o Flamengo ficou refém unicamente dessas escapadas do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Criou até algumas possibilidades no mano a mano. O Bruno Henrique fez uma boa partida, como eu falei anteriormente, mas foi muito pouco, foi muito pobre. Inclusive aqui a gente observa que é um Flamengo fazendo bloco defensivo médio, baixo, mas os jogadores tentando diminuir apenas as possibilidades de passe, as linhas de passe, não propriamente sendo agressivo, marcando o portador da bola. Então o Flamengo tentando se dosar, mas como eu falei, assumindo esse risco, porque dava mais liberdade de criação para o Vasco. O 2-0 do Flamengo vem através de uma bola parada, uma cobrança do Everton Ribeiro na primeira trave, e aí vem o Bruno Henrique, e tem que se falar do Bruno Henrique. Ele subiu muito mais alto que a defesa do Vasco da Gama, conseguiu cabecear, um belíssimo cabeceio do Bruno, dando números finais 2-0. E o Bruno Henrique é esse aqui, completo privilegiado fisicamente, um jogador diferente dos outros, tem uma capacidade fisiológica diferente, tem muita aceleração, tem muita velocidade, tem força e um impulsionamento muito acima da média. Então a gente acaba observando, parece que os jogadores do Vasco são pequenos do lado do atacante do Flamengo. Fez a execução do cabeceio perfeita, belíssimo gol do Bruno de cabeça. Mais um parênteses, 100º gol do Bruno Henrique na carreira, o rei dos clássicos. E dentro desse contexto de diminuir a diferença de pontos para o Internacional, do Flamengo vencer mais uma partida sem sofrer gols, tem a vitória no Clássico. A vitória no Clássico dá confiança, principalmente para quem está precisando. Rogério Ceni, sistema defensivo, que muitas vezes questionava e de uma forma correta, Gustavo Henrique, e como eu falei, foi um personagem importante, teve muita confiança num período que ele é fraco, tecnicamente, que é na saída de bola, ele tem dificuldade, mas tudo com mais convicção, acaba tudo funcionando e dando muito mais certo. E hoje o Flamengo, durante esses 90 minutos, não foi brilhante, teve um bom primeiro tempo, no segundo tempo se arriscou demais, poderia ter mantido as suas linhas um pouco mais altas, mas venceu e com bom rendimento individual de alguns jogadores. Entre esses, o Bruno Henrique, que é o personagem da partida. Não é novidade para ninguém, a reta final desse campeonato faz com que cada partida seja uma nova decisão. E a nova decisão do Flamengo é o próximo jogo no domingo contra o Bragantino. O Flamengo tem que ficar de olho, tem que ficar atento, o Flamengo, óbvio, é o favorito, mas o Bragantino não tem nada de bobo e o Barbieri sabe montar uma organização ofensiva, uma transição ofensiva, então o Flamengo tem que ficar atento, mas é papo para um próximo vídeo. Sem mais delongas, pessoal, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, até o próximo, a gente vai se vendo por aqui, um forte abraço a todos e tchau, tchau!